é um tema merecia até mais de uma noite para poder fazer esse tema, porque ou uma madrugada, né? Porque realmente ele é longo e vocês têm a introdução desse problema. Eu estava até marcando, vocês demoraram 25 minutos da hora que começou até a hora que passou a palavra para mim. Aí fica realmente um tempo longo e pouco tempo pregador. O último aí também, eu achei que ele foi muito feliz na coisa, mas pouco tempo. Então, nós precisamos de mais tempo para falar. Eu sei que está no meio da semana, a gente não pode estender muito, né? Então, eu quero logo entrar no tema, mas pense nisso, porque está sendo a pessoa que fala está tendo pouco tempo. Especialmente determinados temas que demandam mais tempo, né? Eu ouvi do pastor Adolfo essa história e eu achei muito boa e vou contar também para a gente poder começar a falar sobre o Espírito Santo. A criança, mas a vovó estavam na igreja e o pastor pregava naquela ocasião e a menina estava ali ao lado da vovó desenhando, colorindo lá as folhas que a vovó deu. Bom, você sabe como é criança ele faz uma coisa aqui, presta atenção em outra coisa lá. Eu me lembro, quando eu era criança, eu devia ter uns 3 anos, a pessoa que dava estudo bíblico para minha mãe, eu brincando, ouvia tudo que ele falava lá. Na verdade, ele estava dando um estudo bíblico para mim também. Eu tinha uns 3 para 4 anos, eu brincava na sala e ele dava estudo bíblico para minha mãe, e ele ensinou o hino para ela, que foi o primeiro hino que eu aprendi. No alvorecer, a luz do céu sereno, procura ouvir a voz do Criador. Então, ele ensinou para ela, mas quem aprendeu foi eu. Então, as crianças, elas têm essa habilidade. E a criança, ela estava ali desenhando e o pastor pregando. E, de repente, no meio da mensagem, a menina puxou a blusa da vovó e disse: vovó, o pastor falou que Deus é muito grande. Ela falou: sim, minha filha, ele falou que Deus é muito grande. Ela voltou a desenhar, a fazer o desenho, e depois, mais um pouquinho na frente, ela puxou de novo a blusa da vovó e disse: vovó, o pastor falou que Deus está dentro de nós? Ele falou: sim, sim, querido, Deus está dentro de nós. Ele falou isso, que Deus está dentro de nós. Quando terminou a mensagem, ela falou: vovó, se Deus é muito grande e ele está dentro de nós, então sobra um pedaço pelo lado de fora, não é verdade? Porque se ele é maior do que nós, ele não vai caber dentro de nós, vai ter que sobrar um pedaço. Veja que a ideia, a imaginação e o pensamento inocente dessa criança falou uma grande verdade. Sabe como é que isso chama, irmãos? Testemunho. Eu ouvi nessa sala 57 eles dizerem: você é a parte visível de Deus. Irmãos, se nós temos Deus dentro de nós, Deus vai ser visto por fora de nós, porque ele é maior do que nós. Ele não cabe dentro de nós. E se ele não for visto fora de nós, é porque, na verdade, ele não está dentro de nós. Nós estamos nos enganando a nós mesmos. Irmãos, isso chama testemunho. Isso chama... se ele vive dentro de você, isso chama-se fruto do Espírito. Isso chama dons espirituais. Isso é a sua vida, é o perfume de Deus. O apóstolo Paulo falou que nós somos o perfume de Deus. Quando você trabalha, no seu trabalho, eles veem o trabalho de Deus. Quando, tipo assim, eu usei um pedreiro, quando você vê o trabalho do pedreiro, você pergunta: quem fez essa parede? É verdade? Quem pintou essa casa? Porque aquilo ali fala da pessoa. No seu trabalho, você não precisa dar estudo bíblico para falar de Deus. Claro, é necessário e precisa, havendo necessidade, você encontrando alguém que queira, procure quem queira. Eu não sei qual é o... Teve no São Santo Agostinho, você foi Lutero, que dizia: pregue a mensagem.
se for preciso, fale. Você prega vivendo. Você prega testemunhando. E isso, irmãos, é o Espírito Santo dentro de você, que pelo seu tamanho ele não cabe, aí transborda. Eu, na verdade, não fui chamado para fazer um sermão, mas eu só sei falar desse jeito. Ele transborda em nós. A Bíblia, irmãos, ela não tem tanta informação sobre o Espírito Santo. Porque, na verdade, o Espírito Santo é pano de fundo para Jesus. A pessoa que aparece na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é Jesus Cristo. E o Espírito Santo, a função dele era fazer Jesus brilhar, é aparecer Jesus. Ele não é a figura principal, é Jesus é a figura principal. Não que haja maior e melhor, mais importante, mas a função do Espírito. Como Jesus também teve a função na divindade de ser filho de Deus, na divindade ele teve essa função, ele se ofereceu para ser filho, na verdade, Deus o Pai, Jesus o Filho, o Espírito Santo hoje faz a função da mãe, não é verdade? Ele consola, não é, veja, não entendo, irmão, não estou dizendo que o Espírito Santo é feminino, não. Eu quero dizer que a função do Espírito Santo é consolar. Não é assim que a mãe faz, que a criança está chorando, ela consola, ela pega no colo, está dodói, ela balança ele para lá, para cá, está com fome, ela faz a comidinha, está com frio, ela enrola a coberta. Essa é a função do Espírito Santo, irmãos. É ele quem conforta, é ele quem consola, quem enxuga as nossas lágrimas, é ele quem nos pega no colo. Essa é a função do Espírito. E a função dele foi fazer pano de fundo para Jesus. Por isso, nós não temos assim, tantas informações tão claras a respeito do Espírito Santo. Mas o que tem é suficiente para nós termos um conceito dele, para ter um conceito do Espírito Santo. Se ele é Deus e como ele age. Existem aqueles que ensinam que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. O que é força ativa? Eu diria que, para essas pessoas, o Espírito Santo é a internet de Deus. Irmãos, existe na Bíblia muitos símbolos para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio como pano de fundo. Existem muitos símbolos para o Espírito Santo. E descrever uma pessoa que tenha tantos símbolos como o Espírito Santo seria realmente difícil. Tipo, o Espírito Santo é comparado ao vento. Jesus disse, ele sobe para onde quer, ninguém sabe de onde vem, para onde vai, São João 1, verso 34, na verdade, 32. O Espírito que é o vento. O Espírito Santo é comparado a uma pomba. O Espírito Santo é comparado à água, na pomba lá no batismo de Jesus, na verdade. O Espírito Santo é comparado à água, a chuva temporânea, lembra? Temporânea serôdia. Chuva. É comparado ao fogo, ao selo, ao azeite. Como você vai descrever uma pessoa que foi usada todas essas simbologias com água, com chuva, com fogo, com selo, com azeite, com vento, com pomba? Gente, como explicar algo que é comparado a selo, a pomba, a água, a azeite, a pomba? Mas comparado a isso. Mas ele é uma pessoa. E a própria palavra espírito leva a algo meio, tipo assim, meio gasoso, né? Mas por que então cremos que Jesus é uma pessoa? Por quê? Irmãos, porque em muitas passagens bíblicas é usado para o Espírito Santo o pronome pessoal. Se fosse uma coisa, não teria problema, pronome pessoal. Pronome pessoal. Eu, né? Eu cantei, eu chorei, né? E para o vento você não diz eu. Energia não diz eu.
né? Isso, quando diz ele ou eu, representa que é uma pessoa. Ele é pronome pessoal. O Espírito Santo é referido várias vezes na Bíblia como ele. E se é ele, é uma pessoa. A coisa é isso ou aquilo, mas o Espírito Santo é referido como ele. Esses pronomes eles são caracterizados quando se refere a uma pessoa. Em Atos 13, 2, fala que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo disse, Atos 13, 2, o Espírito Santo falou. Separa-me, disse ele, separa-me a Paulo e Barnabé. Eu os tenho chamado. Está falando como pessoa. As referências que tem ao Espírito Santo é com pronomes pessoais. Separa-me a Paulo e Barnabé. Eu os tenho chamado para uma obra especial. Só uma pessoa faz isso. Já viu a eletricidade chamar alguém? Já viu o Espírito Santo? Já viu a energia chamar alguém? O vento? Sabe, irmãos, é algo pessoal. João 15, 26. Esse, referindo ao Espírito Santo, ele dará testemunho de mim. Como que uma energia pode dar testemunho de alguém? Como que uma água, um vento, uma pomba pode dar testemunho de alguém? E dizer, eu estou dando testemunho, eu os tenho chamado, ele é meu. Isso representa, irmãos, que ele tem personalidade, que ele tem inteligência, que ele faz um conceito de alguém. Diz ali ainda, ele ensinará a vocês, o Espírito Santo vai vos ensinar. Energia não ensina, vento não ensina, água não ensina. Ele vos fará lembrar. Ele, veja, tudo está ensinando, tudo está sendo usado pronomes pessoais. Se não fosse uma pessoa, ia dizer, isto te ensinará, isto te fará lembrar. Ele te ensinará, ou seja, ele seria o seu professor. Pode a energia ser professor de alguém? Pode a água ser professor de alguém? O vento não ensina, a energia não ensina, a energia não dá aula para ninguém. Irmãos, o Espírito Santo tem emoção. Se tem emoção, é uma pessoa. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você já viu alguém conseguir entristecer o vento? Vocês já viram a eletricidade ficar triste? Então, todos os conceitos que a Bíblia passa do Espírito Santo é um conceito de pessoa, alguém que sente, alguém que fala, alguém que pensa. Essa é a razão porque nós entendemos que o Espírito Santo não é outra coisa senão uma pessoa. Ele fica triste. O Espírito Santo ainda ele faz julgamento. Em Atos 15, 28, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, naquela reunião lá do ano 49, quando havia aquela dissensão entre judeus e gentios, porque os judeus achavam que para a pessoa ser salva, ela tinha que primeiro ser esqueci agora o nome que tinha que fazer, a cirurgia lá
Circuncidado. Exatamente. Ele teria que ser judeu, ele tinha que passar pela circuncisão. E ali houve uma grande contenda. Pedro foi aquele primeiro que quebrou essa barreira quando ele entrou lá na casa de Cornélio e ele pregou o evangelho, aquele pessoal se converteu e o Pedro batizou aquelas pessoas. Eles receberam também o Espírito Santo. Pedro foi o responsável para quebrar essa divisão entre eles. E ele faz julgamento se deve ou se não deve, Atos 15, 28. Para ele chegar a alguma conclusão, ele fez um julgamento, ele fez uma avaliação, ele tem que ter raciocínio, uma coisa, uma energia, uma eletricidade, uma internet, não tem condições de chegar à conclusão de nada, a julgar ninguém, a avaliar ninguém, não tem raciocínio nenhum. Irmãos, todas as citações da Bíblia, com referência ao Espírito Santo, deixa bem claro que só uma pessoa pode fazer isso. O Espírito Santo disse, o Espírito Santo separou, o Espírito Santo me impediu de ir, o apóstolo Paulo falou, o Espírito Santo me impediu de ir para lá. Irmãos, e veja bem, você pode mentir ao Espírito Santo. Você já imaginou você falando uma mentira para a energia? Se você falar assim, hoje eu preguei a maior mentira para o vento. Hoje eu falei mentira para a internet. Você não pode mentir para a internet. Você não pode mentir para a energia. Porque não há raciocínio. Neles não há julgamento. Porque não são pessoas, são coisas. Mas para o Espírito Santo, você pode mentir, Atos 5, verso 4. Você pode resistir ao Espírito Santo. Atos 7, 51. Você pode pecar contra o Espírito Santo. A pessoa, o pastor, chegar na igreja e dizer, eu pequei hoje contra a energia, eu pequei contra a internet, eu pequei contra o vento. Vamos dizer, o pastor está passando mal, vamos levar ele para o Adalto Botelho, vamos levar ele para... Porque isso não se pode, isso não existe. Você pode pecar contra. O Espírito Santo fala, ele ensina, ele revela. Lucas 12, 12, ele ensina. Ele revela Lucas 2, 26. Ele constituiu bispos. Atos 20, 29. Ele prescruta, ele envia, ele guia. Irmãos, isso são características do Espírito Santo. E são características de pessoas. É por isso que entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque aquilo que a Bíblia apresenta sobre ele nos leva a entender que quem faz isso é um ser pessoal, que tem que ter raciocínio próprio, que tem que ter vontades, desejos. E a Bíblia, no Novo Testamento, irmãos, compara os atos de Deus e do Espírito Santo como o mesmo. Em Hebreus 9, 14, ele compara o Espírito Santo, compara os atos de Deus a atos do Espírito Santo. Veja Atos 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno. Aqui nós vemos a Trindade relatada, a Deus, o Espírito eterno, é Cristo. O mesmo nível, Deus, o Espírito é eterno. Deus é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. Ele tem características de Deus.
Em 1 Coríntios 2:10, diz que ele prescruta, representa que o Espírito Santo ele é onisciente. Deus é eterno, o Espírito Santo é eterno. Paulo fala que em 1 Coríntios 2:10, ele perscruta, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele é eterno como Deus, ele é onisciente como Deus. No Novo Testamento, ele é apresentado, as obras de Deus são as obras do Espírito Santo. Por isso, dizemos, ele é Deus. Salmo 139, Davi fala no verso 7, para onde mirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Ele é onipresente. Para onde fugir dele? Como fugir? Onde sair? Então, as características do Espírito Santo são características de Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onisciente, onipresente, onipotente, como Deus. As características do Espírito Santo são características de quem é Deus, de quem é pessoa. Ele sente, você pode resistir, você pode entristecer, ele fala, ele orienta, ele ensina, ele prescruta, ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, ele distribui dons. Ele revela adoração. 2 Coríntios 13:14. Adoração. Irmãos, não há como nós fugirmos da palavra de Deus, porque aí essa é uma grande heresia que é pregada pelas testemunhas de Jeová, que o Espírito Santo não é Deus. E, infelizmente, existe uma corrente na Igreja Adventista, não vou dizer na Igreja Adventista, porque aí no Brasil foram disciplinados, mas na Europa não foram, e nos Estados Unidos também não foram disciplinados. Esse pessoal que não crê que o Espírito Santo é Deus, dentro da Igreja Adventista, não crê que o Espírito Santo é Deus. Lá na Itália, quando eu estive lá em Milão, eu fui fazer uma semana de oração em Milão, todos os oficiais da igreja pediram demissão, com exceção de uns 2 ou 3, todos pediram demissão de seus cargos porque não criam mais no Espírito Santo como Deus. Foi um esvaziamento da igreja tremendo dentro da igreja. E na América não existe essa questão de cortar pessoas da igreja, e especialmente por causa disso aí. Não tem, como aqui no Brasil, tipo disciplinar o pastor Samuel. Lá na América ele é pastor ativo, agora ele está aposentado e mora aqui no Brasil, mas pastor ativo. A igreja, irmãos, eu quero dizer que eu não sou contra o Samuel, viu? Nem não estou falando mal dele. O pastor Samuel é um homem de Deus. Agora, tem algumas ideias pessoais e que a obra aqui no Brasil não aceita, e eu quero dizer que na América não é assim. Mas dentro da igreja adventista está existindo outras igrejas, você está entendendo? Cada uma pessoa quer fazer a sua própria igreja dentro da igreja. Eles se reúnem na igreja adventista, mas eles têm a sua própria igreja. Entende, irmãos? Não quero fazer com isso nada pessoal para ninguém, eu estou só querendo dizer que dentro da igreja, mas isso o apóstolo Paulo profetizou, como sendo nos últimos tempos, levantarão lobos devoradores. Lobos devoradores. Eu quero dizer que essa crença, né, de o Espírito Santo como que não sendo Deus e nem sendo pessoa, não está só no testemunho de Jeová. Está muitas vezes dentro de nós mesmos, do nosso povo, dos nossos arraiais. Tem trazido fogo estranho para dentro. Mas, irmãos, isso é muito claro na palavra de Deus. Não existe nem nada que possa dar a ideia que o Espírito Santo não é uma pessoa. Em Romanos 8:26, fala que ele nos assiste em nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, ele nos sensibiliza. Ele nos dá a razão real de quem nós somos.
É o Espírito Santo quem trabalha em nós. Se você se converteu no passado ou no presente, foi o trabalho do Espírito Santo dentro de você. É Ele que nos assiste nas nossas fraquezas. É Ele quem te consola e te conforta. É Ele quem te pega no colo. Eu imagino como Deus deve estar carregando o Espírito Santo, Deus na pessoa do Espírito Santo está carregando a família do pastor Gondim. Que luta tremenda, que coisa, que, como Satanás está destruindo, bagunçando essa família, mas Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, através do Espírito Santo. É Ele quem está ali daquele lado. Eu creio piamente que o Espírito Santo está levantando aquela família, colocando no altar como um exemplo, como um sacrifício vivo e aceitável a Deus. Irmãos, é Ele quem nos sensibiliza. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter falado aquilo. Eu não devia ter ido naquele lugar. Irmãos, é Ele, porque Ele tem essa capacidade pessoal de nos convencer. São João 16, ele convencerá do pecado. Convencer, para você convencer alguém, tem que haver um diálogo, nem que seja em pensamentos, em palavras, em ações, tem que haver. O Espírito Santo é apresentado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como uma pessoa. E ele dá a noção real de quem nós somos. Miseráveis pecadores, mas grandemente amados por Deus, grandemente preferidos por Deus. Não foi à toa que, pelo amor, o Senhor Jesus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, o quanto nós valemos. Nós valemos é muito. Eu fico triste quando eu vejo alguém falando, nós somos miseráveis, nós somos... Irmãos, nós somos um valor enorme para Deus. Eu me lembro quando eu estava lá fazendo teologia, em 72, 73, por aí, um irmão lá foi assaltado e os bandidos cortaram a mão dele para tomar um relógio velho, um relógio antigo. Ele não quis entregar o relógio, eles seguraram ele, cortaram a mão dele e tomaram o relógio. E ele, quando os ladrões foram embora, ele saiu de dentro do carro dele, foi lá no meio do mato, pegou a mão e levou para o hospital. Ele levantou o braço assim, né, acima da cabeça, porque o sangue não joga, o coração não joga sangue acima da cabeça, né? Então ele botou o braço acima da cabeça assim, foi dirigindo até no hospital e eles colocaram a mão dele no lugar novamente, fizeram o reimplante e colocou a mão de novo. E um dia lá no IAE ele deu testemunho. Ele falou, eles me tomaram, cortaram a minha mão porque eu não quis dar o meu relógio. Mas o meu relógio, vocês pensam que é o relógio de ouro? Não é nada disso, é que esse relógio foi me dado pela minha avó quando eu era criança. Então, eu não posso. Esse relógio tem um valor especial para mim. É assim que nós somos para Deus, irmãos. Nós temos um valor especial para Deus. É por isso que o Espírito Santo vem a nós, ele enxuga as nossas lágrimas, ele nos sensibiliza, ele nos faz sentirmos quem nós somos, a nossa necessidade de Deus. É ele que nos leva a Jesus. Por isso que lá em Mateus diz que nós podemos pecar contra o Espírito Santo. Se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Por quê? Porque é Ele quem me convence do meu pecado, é Ele quem me convence da justiça de Deus, é Ele quem me convence do juízo de Deus. Não há salvação. Contra Jesus ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não tem chance. Porque se Ele não atua em você, não há como você se converter, se arrepender e se tornar uma nova criatura. É Ele quem nos leva a Jesus. Sabe, irmãos, eu sei que eu já estou passando do tempo e eu gostaria de continuar, mas Deus é bom e Ele vai esclarecer os irmãos que puderam, certamente anotaram essas passagens, e se precisarem, eu mando, ou o pastor mesmo aí pode dar, porque eu sei que esse tema é conhecido pelo pastor também. Que Deus nos abençoe e que nos dê um grande dia na presença do Espírito Santo. Amém.